aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pod in Back. Sim, estamos aqui, mais um sábado de muito conhecimento. Hoje eu tenho uma convidada especial que eu vou mostrar pra vocês, vou explicar pra vocês quem que é ela e a gente vai entrevistar um pouquinho. Marília, qual que é o tema do nosso Pod in Back hoje? Mulheres na engenharia, na construção civil, fazendo tudo isso. E vai ser muito bacana, porque a gente vai conversar, duas gerações aí, a gente vai conversar sobre a experiência de cada uma. E eu preciso que você faça o que agora? Você pegue esse aviãozinho que tá aí embaixo, já envia para todo mundo que você conhece, porque hoje a mesa está riquíssima. Então hoje a gente vai ter conversas muito interessantes para você que ainda tá no mercado de trabalho, tá começando ou já começou, quer saber um pouquinho mais, e a gente vai entrevistar essa convidada que tá aqui. Hilda, seja muito bem-vinda, se apresente aí pro pessoal. Olá, Marília, bom dia, pessoal. Tô aqui participando desse podcast e gostaria de realmente contribuir, né, com toda essa manhã maravilhosa, eu e você, né, Marília? Duas gerações na engenharia civil bem distantes, né? Porque ela é bem mais nova do que eu. Gente, eu fiquei passada quando eu soube a idade. Eu falo, não é bem mais nova, calma. Quando ela me falou a quantidade de tempo que ela tá formada, a quantidade de tempo que ela tá aí no mercado de trabalho, eu falei, cara, realmente, de fato. Você tem bem mais experiência do que eu. Mais do que a tua idade, né? Mais do que a minha idade. Então a gente já vai conversando um pouquinho. Vou fazer algumas perguntas pra Hilda. A gente vai conversando. Não se preocupe que eu tô olhando aqui o chat de vocês também, se vocês quiserem alguma coisa. Mas antes, minha gente, se você ainda não fez isso, pega esse aviãozinho, manda pros seus amigos, pra todo mundo estar aqui na mesma pauta. É importante vocês estarem ao vivo também, pra vocês sentirem essa energia. Hilda, conta um pouquinho pra gente. Quem é a Hilda antes de se formar? Pra gente entender mais, né? Quem que foi a Hilda? Por que você decidiu engenharia? Como é que foi isso? Na realidade, quando eu fiz vestibular, eu queria arquitetura. Sério? Meu negócio era números, eu queria arquitetura, achava tudo muito desafio e tudo. Mas aí não deu certo, o que eu queria na UFC não deu certo. E aí, como eu passei na engenharia na Unifor, eu disse, vou ficar aqui. E o meu pai, como engenheiro profissional, né, muito atuante na área, ele, vamos, minha filha, vamos, você tem capacidade e tal. Aí, uma forcinha sempre é bom, né? Aí, comecei, né, com muitos desafios e gostava muito de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu fui querer ser muito independente, muito nova. Então, assim, logo eu comecei a estagiar, mesmo sem ter terminado. Eu queria terminar o curso em 4 anos e meio, e sempre fui muito apressada. E realmente consegui fazer meu curso em 4 anos e meio. E antes de eu terminar, eu fiz estágio em alguns canteiros de obra, como em outras empresas, e logo depois eu comecei na Beton, né? Então, a Beton estava desativada, porque o meu pai deu um tempo, porque como ele era professor da universidade, né, Afrodísio Pamplona, então ele tinha que ser DE, dedicação exclusiva. Então, ele não podia ser um profissional, ter outra empresa. Entendi. E aí, nesse ínterim, eu entrei na empresa, porque ele já não podia assumir, né? E comecei estagiando com ele antes de terminar. E foi uma loucura, porque o último semestre eu não podia perder nenhuma cadeira, né? Fazendo 9 cadeiras, não podia perder nenhuma cadeira. 9 cadeiras e ainda estava estagiando, tá? Não podia perder. E trabalhando, né? Porque era uma loucura. E ainda resolvi casar nesse mesmo final de ano. Meu Deus do céu. Então eu digo muito assim, eu me casei num sábado, eu me formei numa sexta e me casei no outro sábado. Então foi assim, muito desafio para mim, porque montar um casamento não é tão simples assim. E, enfim, consegui, e minha vida sempre foi muito planejada. Então, eu acho que é por isso que eu consigo as coisas, e cada conquista minha, eu deslumbro, eu acho, assim, prazeroso. E eu mostro isso muito para os meus filhos, sabe? Que eu acho que se você viver cada momento da sua vida, você conquistar, você viver mesmo, você vai ter muito sucesso e você vai ser... como é que se diz? Uma pessoa realizada, que é como eu digo hoje, que eu sou uma pessoa muito realizada, certo? Então, eu acho que eu planejei tanto que eu deixei até de viver um pouco. Sim. Mas hoje eu tô vivendo mais. Rafael assumiu, então assim, eu tô conseguindo ser mais light.
administrar menos coisa, que eu tenho aquele perfil da mulher de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Sim, gente. Quem é mulher sabe, né? Que a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É assim mesmo. E a gente ainda quer fazer bem feito, porque eu ainda tenho esse nível de perfeccionismo. Então, isso aí às vezes até me incomoda. Mas, no fim, tudo dá certo. Não, com certeza. E assim, quando a gente fala sobre empreendedorismo, sobre empreender, sobre ir para o mercado de trabalho, eu penso em você, porque foi muito isso, assim, por mais que, Marília, mas ela tinha uma empresa e assumiu a empresa do pai, mas, gente, isso é tão complicado, pra quem não sabe como que é. Foi, então. E assim, como que fica a sua cabeça? Lá, você estava começando agora a sua vida, já ingressando numa empresa, já tendo que pegar as rédeas ali, de realmente fazer, como que foi isso? Pronto, para mim era uma responsabilidade muito grande, porque quando eu peguei a Beton realmente estava fechada, desativada, não tinha sede, não tinha veículo, não tinha empregados, não tinha nada, ela só tinha um bloco de nota fiscal, porque a gente não fechou a empresa, né? Ele não, na época não fechou. Então, aí eu comecei devagarinho, eu mesmo que emitia a nota, eu mesma que era a minha secretária, no começo eu era a motorista, eu mesmo moldava corpo de prova, eu ia mesmo para os canteiros de obra. Eu sei porque eu conheço muitos engenheiros de obra que realmente viram a minha luta. Então, assim, quando eu me encontro com os que logo que eu comecei, eu gosto de recordar, ele é mesmo, né, Ildinha, tu ia lá para a obra, ficava debaixo daqueles caminhões, não sei o quê, naquele cheiro dos caminhões betoneiros, não era brincadeira não, mas era prazeroso, eu gostava mesmo de pegar na massa, entendeu? Isso aí para mim não foi dificuldade, pelo contrário, quando eu vi que a empresa podia prosperar, então eu praticamente peguei do zero, né, a gente recomeçou, eu sabia que era um desafio muito grande. E o papai dizia assim, minha filha, você aguenta esse desafio? Eu digo assim, vamos tentar, pai, eu só vou saber se eu tentar. Se eu não tentar, eu não vou conseguir saber. Então, assim, foi devagarinho e realmente hoje a Beton é o que é, certo? Lógico que teve uma base muito grande do meu pai, isso aí é o orgulho que eu tenho. Pena que ele nos deixou muito novo, mas ele tinha uma bagagem muito grande, tá? Então, assim, foi muita responsabilidade, mas consegui viver esses anos todinhos, né? E esse ano nós estamos fazendo 50 anos, ou seja, 50 jubileu. anos de empresa. Gente, de verdade, assim, para quem tá no mercado de trabalho, para quem sabe, para quem vê, as empresas, elas abrem e fecham hoje muito como rápido. se fosse abrindo e fechando uma porta, assim, eu abro e fechei. E ter 50 anos de uma empresa não é fácil, porque você passa por todas as transições políticas, por todas as crises, por tudo, e você tem que segurar as pontas, segurar a barra e fazer com que aquilo ali ande. Então, é uma conquista, é um marco muito grande. E quando você pensa assim, por que Marília, que vocês trouxeram a Hilda aqui? Por que é importante isso? Porque me perguntaram esses dias, eu estava até falando para a Hilda, Marília, qual a mulher que você conhece que trabalha na engenharia civil sem ser professora, assim, sem ser aquela professora que você tá lá, que faz a licenciatura, a pessoa que tá lá no campo de batalha. E tem muito poucas mulheres que hoje estão no campo de batalha, que estão ali, que estão realizando os serviços. E você é uma dessas, então por isso que eu quis trazer, que não é só as pessoas que estão começando agora. Lá atrás, você também sofreu várias coisas para chegar até aqui. E isso precisa ser dito, entendeu? E isso precisa tá colocando na mesa. Então, assim, quais são as dificuldades que você passou, assim? Algumas, né? Porque mulher passa várias. Na época que eu me formei, em 1989. 1980. Gente, ela tem mais anos de formado que a minha idade, tá? Eu quero só deixar isso bem claro aqui pra vocês, que eu me senti envergonhadíssima. Mas tudo bem. A geração de hoje também está contribuindo muito, Ave Maria. A gente não consegue nem acompanhar vocês. Mas, enfim, foi desafio, mas naquela época realmente tinham pouquíssimas mulheres na engenharia. E as que terminavam engenharia, às vezes, nem iam exercer a profissão. Então, assim, às vezes o papai chegava e dizia assim, minha filha, você como mulher, será que você não tem medo de, sei lá, de as pessoas não respeitar? Olha, eu posso garantir a todas vocês mulheres, é impressionante como os colaboradores, certo, respeitam a gente. Então, não tenham medo disso aí.
As pessoas pensam que porque é mulher e vai estar no meio lá do monte de homem. Não. Eu sempre fui muito bem recebida nos canteiros de obra. Assim, com os mestres. Olha que o meu contato era com o rapaz que está ali na betoneira, o rapaz que está ali vibrando concreto. Então, assim, o mestre de obra. Então, assim, eu acho que eu conheço todos os mestres de obras daqui de Fortaleza, os mais antigos. Então, assim, essa parte, para mim, eu nunca tive medo. Eu acho que por eu não ter medo, realmente eu assimilei bem e fui muito bem recebida em todos esses momentos, principalmente no início, que eram mesmo pouquíssimas mulheres, né? Então, isso para mim não foi um obstáculo. Certo? Eu sempre fui muito desafiadora. Então, eu não sei se isso também era um mix da ousadia, né? Entendeu? Mas com certeza é. E assim, eu falo muito isso também. Eu, por operários, pela classe que fica ali no próprio canteiro de obras, eu nunca fui desrespeitada. Pelo contrário. Eles têm muito respeito, eles falam com você, é totalmente diferente. Eles são cuidadosos. São cuidadosos com você. E isso vai muito também do seu posicionamento. Mediante a mão de obra, mediante a tudo. Como que você tá lidando? Porque tem gente que chega pra mim e fala assim, Marília, a mão de obra não tá me respeitando, eu não sei o que fazer. Mas isso vai muito do posicionamento da pessoa. Eu sempre pude e gosto de estar perto deles. Então, assim, aquele bom dia, oi, como é que é seu nome? Eu sempre me apresento. E eles se sentem bem, porque sabe que eu não sou uma barreira, que eu tô ali com a minha simplicidade, que eu pego na mão, bom dia. Eu não tenho nenhum obstáculo diante a isso, entendeu? Eu sempre fui muito dada. Então, sim. Eu acho que isso aí é importante, a simplicidade, gente. Mas esse posicionamento, essa simplicidade, você entender o lado da outra pessoa também. E isso é muito diferente, assim, porque eu conheço pessoas que elas falam, não deu certo, demite. Não é assim que funciona, né? A gente tem que entender como que é a realidade da outra pessoa. A gente estava conversando no podcast passado, que o Alexandre até falou, Marília, a gente faz uma ação que é reformar a casa dos operários. Exatamente. Que é uma coisa assim, isso é sensacional. Lindo, porque às vezes o cara que tá ali, que tá no mercado de trabalho, não tem um banheiro em casa. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante, você entender a realidade do outro. E independente se você é mulher ou não, você vai conseguir ter aquele respeito dentro do canteiro de obras. Isso não difere. Agora, o seu posicionamento frente a isso, como você tá lidando? Você tá sendo uma pessoa que tá levando e trazendo fofoca, que tá não sei o quê, que tá se igualando, sabe? Então, isso não vai fazer você ter respeito, independente se você for mulher ou se você for homem. Independente, isso não vai trazer respeito. Eu gostei sempre muito de contribuir, de dividir os conhecimentos. E a gente sabe que nessa hora, você dividir, você está somando. Uma aversão aí à engenharia civil, ao desafio. Então, assim, a gente dividir os conhecimentos, né? Hoje a gente está no Inovacom. Então, assim, lá são vários construtores reunidos para trocar conhecimento. O que você está fazendo de bom na sua obra, o que deu certo, quais foram os desafios, o que não deu, o que mudou. Então, assim, esse grupo do Inovacom, eu acho muito importante para o construtor que está ali empreendendo, entendeu? Então, acho assim, que é uma troca de conhecimento para melhoria. Você só pode crescer se você inovar, se você souber praticar e conhecer realmente o que está acontecendo no mercado, né? Perfeito. E assim, gente, para quem não sabe, a empresa da Hilda, ela vai explicar um pouquinho mais. A gente está falando sobre esse assunto, sobre inovar, sobre empreender. A empresa da Hilda, ela faz o controle de qualidade do concreto, né? Então, eles trabalham com isso, então trabalham com a técnica de fato lá. Uhum. Então, explica um pouquinho como é que funciona, o que vocês fazem. Explica um pouquinho pro pessoal. Pronto. Eu vou até falar um pouco também da época do meu pai, que quando ele abriu essa empresa, ninguém nem fazia controle tecnológico do concreto. Então, assim, era O que é o controle tecnológico do concreto? Explica. Na realidade, você vai monitorar toda a produção do seu concreto, desde a escolha do material, aí a dosagem, né? Como você vai fazer aquele concreto e como vai executar. Também a parte de lançamento, adensamento, a cura do concreto. Então, a gente acompanha tudo isso, certo? Então, mas principalmente você escolher o melhor
a melhor dosagem, né, como a gente chama no canteiro de obra, o traço do concreto. Então, para isso eu tenho que conhecer os materiais, fazer análise no laboratório. Então, aí começa tudo daí. Então, na época que o papai começou, ele dizia assim, até a gente colocar isso na cabeça de um construtor, que ele tinha que fazer isso, porque ninguém nem sabia o que era. Fazia gastando mais cimento e acabou. Naquela certo. época, cimento não era caro, não se tinha essa palavra otimização. Então, fazia de qualquer jeito. E aí foi como entrou para melhorar tanto a qualidade, como otimizar e também dar segurança nas estruturas. Que eu acho que isso aí, no final, é o que melhor... a melhor característica, o melhor objetivo é isso. Porque exatamente. As estruturas, elas estão ali, as pessoas acham que a estrutura, ela é para sempre, né? Não, só que não é. Não, a gente tem que fazer da melhor forma para realmente ela ter uma vida útil longa. Perfeito. Tá? Então, é muito importante a gente fazer a dosagem adequada, né, no ambiente adequado, porque, por exemplo, a gente está aqui numa região muito agressiva em termos de... classe de agressividade é muito alta. Exatamente. Então, você não pode fazer o mesmo concreto aqui em Fortaleza que você vai fazer lá no interior do Ceará, entendeu? Não. Então, você tem que escolher os melhores materiais, desde o cimento, você tem que escolher o melhor cimento, você tem que fazer a melhor mistura, para no final você ter o melhor resultado e garantir que aquela estrutura tenha uma durabilidade, né, bem mais longa. Não, perfeito. Então, pronto. Então, o controle tecnológico do concreto é isso. A Beton também faz... a gente agora também está na parte de solos, né? Ensaios de solo. Então, toda obra que tem escavação, compactação, a gente também já está fazendo esses ensaios, né? De compactação, de tudo. Então, a parte de solos é uma coisa que a gente vai fazer 2 anos, mas a gente tem uma equipe boa, certo? A gente pegou um profissional que entende, porque não é muito a nossa área, mas a gente pegou uma engenheira que ela só trabalha com isso, então ela realmente é que cuida desse setor, certo? Porque a gente já viu que a gente tem que diversificar. Sim. A gente não pode ficar só em uma etapa da obra. Olha o empreendedorismo aí na veia. Fala aí, vai falando. Então, assim, por que surgiu a necessidade da gente diversificar? Nesse caso, nos solos, porque quando a gente entrava na obra, a parte de solo já tinha sido feita. E às vezes o próprio contratante, eu queria contratar uma empresa só para fazer tudo. Para não ter esse problema. Exatamente. E como eu acho assim que a Beton, pelo tempo que ela está no mercado, pela dedicação, pela segurança que a gente oferece ao nosso cliente, a confiança, a solidez da empresa, isso eles se sentem muito confiantes. Não, Hilda, eu quero fazer com vocês. Ildinho, eu quero fazer com vocês. Então, é sempre assim. E aí, a gente começou a ver que esse mercado era um mercado que daria certo. E realmente está dando. Então, assim, hoje é mais uma etapa, né, que a Beton está atingindo dentro dos canteiros de obra. E como essa, a gente tem outros ensaios também que fomos pioneirismo, né? Que fomos pioneiros, que é o ensaio do molde de elasticidade, que é o ensaio do pitch, da integridade da estaca. Então, nós fomos pioneiros também nesses ensaios. Então, a Beton não é só pioneira no controle, mas tudo que o cliente, às vezes, necessita e que a gente vê que ele faz isso por mim, não sei o quê. Aí a gente já procura ver, vamos ver se é viável, se não é. A gente realmente pesquisa para dar um feedback ao nosso cliente, que muitas vezes é parceiro, né? Então, assim, a gente tem umas parcerias muito boas. Então, assim, quando ela fala, gente, sobre esses ensaios, eu que sou da área de patologia das construções, ele tem absolutamente tudo a ver. Por vezes, a gente tem as manifestações patológicas nas edificações porque não foi feito ensaio. Exatamente. Não foi feito controle tecnológico, ninguém sabe qual é o concreto que tá ali. Aí depois que a gente vai fazer um ensaio, vai romper um corpo de prova para ver quanto é que tá. Faz uma extração. Faz uma extração para ver quanto é que tá. Aquela resistência daquele concreto tá totalmente divergente do que foi projetado. Exatamente. Porque não foi feito o controle tecnológico. E quando não é feito, quando não é mapeado esse concreto, quando não é feito nada disso, como que você vai saber qual é a parte que você vai poder quebrar e que você vai poder deixar? Tem que ter tudo rastreado. Tem que então, ter tudo assim, rastreado. Quando a gente faz o controle, né, a própria construtora já tem um rastreamento dela. Então, a gente sabe, se tiver
vamos imaginar, durante a concretagem lá, 10 caminhões e um caminhão de concreto não atingiu aquela resistência, a gente sabe aonde é que está aquele concreto, para a gente ir exatamente no foco, para a gente tomar a melhor solução, porque você já restringiu ao problema, né? Então, isso é muito importante, o rastreamento. Extremamente importante. E eu, como também estou no mercado de trabalho, também estou na batalha, eu vejo isso muito acontecendo. O pessoal não faz, a pessoa fala, Mari, mas eu acho que isso daí é para quem faz prédio, só para quem faz obras maiores. É assim ou não é, Hilda? Não, até obras pequenas você deve fazer. Essas casas que estão sendo construídas nos Alphavilles, né? Então, assim, os arquitetos usam muito da ousadia de fazer vigas longas, balanços enormes. E esse concreto também tem que ter o mesmo tratamento de um concreto de uma edificação, porque quando o projetista diz ali que é 30 MPa, né, 30 megapascal, ele tem que atingir, independente do tamanho da peça, se é uma pequena viga ou se é um prédio. Não, você tem que fazer o mesmo tratamento. Então, hoje a gente atende muito cliente pequeno, que não dava tanta importância à tecnologia do concreto. Hoje eles estão mais preocupados, entendeu? Então, assim, eu acho que também pela qualidade e a oferta no mercado. Então, se você, como construtor, oferece o melhor produto, a casa melhor construída, você vai conseguir vender e vai ter uma rotatividade maior e pega outro, vai fazendo, e você cria uma solidez no mercado, entendeu? Então, construtoras, né, empreendedores que estão preocupados com a qualidade, certo? Isso é muito bom para o cliente. E hoje o cliente está vendo tudo muito de perto. Por quê? Porque a informação está na mão da gente, no celular. Então, assim, toda informação você consegue ter, certo? Então, assim, é muito importante você trabalhar às claras, você ser explícito no que você está fazendo, contratar os melhores fornecedores. Eu vou pegar o mais barato. Nem sempre o mais barato é o melhor. Aliás, geralmente, né? Não é o melhor. Porque é importante você escolher o bom fornecedor, os bons materiais, para aquilo que eu disse, para você ter uma durabilidade na sua estrutura. Sim. Total, perfeito, assim. E a gente tá ouvindo uma pessoa que, de fato, tem referência para falar sobre isso, porque ela faz o controle tecnológico das maiores obras daqui também. Então, assim, é muito importante a gente ver uma mulher à frente disso, né? É inspirador, na verdade, eu acho que é essa a palavra. E, Marília, hoje nós estamos estudando os concretos de 100 MPa. Vem obra aí com concreto, já tem de 80, já estamos fazendo, né? Já estamos executando. E tem obra com 100 MPa. 100 MPa, gente. Certo. Então, assim, não é qualquer concreto, Não é qualquer concreto. Não é qualquer material que vai dar 100 megapascal. Então, assim, outra coisa, você tem que ter equipamentos para você ensaiar esses tipo de concreto. Por quê? Porque como ele é um FCK muito alto, não é qualquer muito alto, exatamente, não é qualquer prensa não é qualquer prensa que vai romper aquele corpo de prova. Então até nisso a gente investiu também. Então a gente tem a melhor prensa aqui. E aí, caraca, cada vez a gente busca mais a inovação e a tecnologia. Isso aí a gente tá sempre correndo atrás. Rafael, então, né? Gente, pra quem não sabe, o Rafael é o filho da Hilda, tá? Que ele também tá na terceira geração da Beton. Então, a Beton começou com o pai da Hilda, que ela foi lá e mudou a empresa também, fez a empresa rodar, e agora tá com o Rafael, que é outro também que tá fazendo diferença total, né? E o Rafael, ele tem uma visão, sabe, muito boa. Então, assim, desde que ele realmente entrou na empresa, que ele começou como estagiário também, eu digo, não, vai começar como eu comecei. Tá certíssimo. Pra poder dar certo, porque a receita que eu tenho é essa. Perfeito. Então, eu sei que vai dar certo. E realmente ele se empolgou. E quando eu disse assim, daqui pra frente você vai assumir pra eu também dar uma relaxadazinha, né? Mas eu delego, mas ao mesmo tempo segurando, né? Aquele delegado disse assim, faz esse relatório, mas deixa eu ver como é que ele ficou. Mais ou menos isso. Mas ele é muito danado, Rafael. Então, assim, desde que ele entrou, a Beton é outra empresa.
aumentando tanto fisicamente, como ele dobrou a parte construída da gente. Hoje nós temos a maior câmara úmida, a gente não trabalhava com câmara úmida, a gente botava os corpos de prova dentro de tanque. Hoje não, a gente tem a maior câmara úmida do Brasil. Caraca! E eu dizia, pra que essa câmara úmida tão grande, Rafa? Se acalme, mamãe, que isso aqui a gente só faz uma vez. E realmente... A câmara, não vou dizer que está sempre cheia, porque para encher tem que ter muito corpo de prova. Mas nós estamos preparados para tudo, né? Sim. Então, assim, a gente se preocupa muito com sustentabilidade e a gente preocupa, toda a parte de energia da gente já é solar. Então, isso tudo foi inovação do Rafael, tá? Então, o nosso resíduo já era destinado... Muito massa. Todo o corpo de prova rompido, a gente guarda em contêineres, e esses contêineres têm um destino ecológico. A gente tem um contrato com uma empresa, onde a gente sabe que é aquele material, né, que para a gente hoje é refúgio, mas para eles não, eles reciclam, tá? E a gente não agride o meio ambiente. Isso é bem bacana, gente, porque isso eu também tô fazendo lá na minha obra. A gente rompe os corpos de provas lá, e aí esses corpos de prova a gente tá fazendo como brita. A gente alugou um mini britador, né? Um mini britador, ele brita e a gente utiliza isso na obra. Então, assim, a sustentabilidade é uma veia que a gente precisa falar hoje, assim, não tem como. A gente ia fechar os olhos e falar, não, vou construir de qualquer jeito, não tem como. Eu acho que a construção civil ainda faz muito lixo, né? Infelizmente, mas eu vejo que ao longo do tempo todo mundo está preocupado com isso e tendo o maior cuidado, né? Então, assim, a gente se preocupa muito com essa parte. A gente investiu muito na parte humana dos nossos colaboradores também. Extremamente importante. Se você quer crescer na sua empresa, não adianta achar que aquele colaborador é só um insumo da sua empresa e pronto. Não é. A gente deu uma refinada nos nossos funcionários, a gente deu uma reciclada também. E aí a gente vê o quanto eles estão satisfeitos, sabe? Porque a empresa realmente mudou. Depois que o Rafael chegou, ela é outra empresa. Claro que a essência não mudou. Não mudou. A solidez. Pelo contrário, o Rafael ainda é mais rigoroso do que eu. Porque ele morou um tempo na Alemanha e voltou bem alemãozinho, sabe? Ixi, aquele bem rígido. Cri-cri. Mas toda a experiência dele, que ele teve fora, porque ele morou 2 vezes fora, então, assim, eu acho que isso ampliou muito o horizonte. Sim. E aí ele consegue ter uma visão muito maior do que a minha. Entendi. E aí ele sempre diz assim, logo que ele começou, eu disse assim, o que que você precisa para a gente alavancar? Ele, apenas um celular. Bom, eu disse, mas isso você já tem. Aí ele, então não preciso de nada. E foi assim que ele entrou. Não minto. Caraca. Ele não tinha salário grande. Até hoje também não tem. É isso, tem que conversar. Eu acho assim, e ele não reclama, ele dá valor, porque ele sabe, hoje, como ele está dentro, ele vê tudo que eu construí. Toda essa batalha. Toda essa batalha. E assim, como que foi você criar um filho tão bom e você também manter a empresa, assim? Porque eu penso muito nisso, de verdade. Claro. Como é que vai ser quando eu tiver meus filhos? Como é que eu vou conseguir dar conta de ter a minha empresa, de criar meu filho? Como foi esse período pra você? Não vou dizer que foi fácil, mas eu era uma mãe muito presente, entendeu? Eu era aquela mãe que todo dia ia buscar no colégio. Sério? Ia deixar no colégio. E eles, às vezes eu chegava atrasada, lógico, né? 1000 coisas pra fazer, aí ele, mãe, bota um motorista, mãe, tu só chega atrasada, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não vou botar motorista, sabe por quê? É a melhor hora que eu tenho com vocês, de eu saber o que aconteceu com vocês no colégio. Eu sempre fui uma mãe muito presente. Tudo que acontecia no colégio era a Hilda. Sério? As outras mães diziam assim, deixa que a Hilda faz. Por exemplo, feira de ciências, competição disso, daquilo. A Hilda tava lá gritando, não sei o quê. A Hilda faz, tinha que comprar isso pra tudinho. Eu me lembro que uma vez a minha filha foi dançar, tinha que comprar umas baquetas. Eu fui lá no centro comprar essas baquetas. E aí as mães, Hilda, tu compra a minha? Eu comprei de todo mundo, gente. Aí eu levava os sapatos dela pra pintar, eu mesmo fazia. Caramba. Menina, mas eu sempre fui uma mãe muito presente. E hoje, Marília, eu sei que essa minha contribuição
teve um resultado maravilhoso. O Rafael é um profissional maravilhoso, um filho maravilhoso. E a Gabi também, a Gabriela se formou em arquitetura, certo? Os dois fizeram bons cursos, tá? E já estão trabalhando e são independentes. E eu vejo assim, são bem criados, sabe? Sim. São muito bem criados, graças a Deus. E ser mulher é difícil. É difícil, porque você dá conta de uma empresa, você dá conta da família, você ser presente e consegue, em ambos. viu? Quando eu vejo uma mãe que não dá de mamar, eu fico indignada. Sério? Por quê? Porque eu dei de mamar meus 2 filhos durante 6 meses. Nem que eu tirava, armazenava, para na hora que eu não tá, a babadar. Entendeu? Isso aí não tinha a menor possibilidade de eu não fazer esse sacrifício. Corria para um lado, corria para o outro, chegava atrasada. Mas eu tava lá. Isso aí eu não admito uma mãe que não dá de mamar, viu? Não polêmica. Não, mas eu admiro muito, assim, porque é isso, assim, eu penso muito. Cara, como que vai ser quando eu tiver meus filhos? Que eu vou ter que dar uma desacelerada, mas eu não sou desacelerada, eu sou extremamente acelerada. Entendeu? Então, assim, eu fico muito pensativa em relação a isso. Dá conta, né? Imagina que eu cuidava dos dentes deles. Então, toda semana, eles tinham a obrigação de cada qual cuidar dos seus dentinhos, mas toda semana eu chamava um dia que era a faxina. Bora pra faxina, quem ia escovar, limpar cada dentinho com fio dental era eu. Até hoje, eles não têm uma cárie. Caramba. Então, isso aí é o cuidado, certo? Outra coisa, não bebiam refrigerante. Até hoje, eles não fazem a menor questão. E também não... Quando eu ia para os aniversários, eu tirava os chicletes e os bombons. Dar lembrancinha. Só deixava o chocolate. Só deixava o chocolate. Era. E hoje, nem chocolate eles não dão valor. Já pensou? Gente, pra vocês verem como é a mente da mulher, né? A gente já falou de concreto, a gente já falou de empreendedorismo, agora estamos falando de família. A nossa mente, ela é basicamente isso, assim, tudo. Fica botando tudo ao mesmo tempo e a gente consegue fazer várias coisas. E isso é uma característica muito boa da mulher, assim. Você acha que por você ser mulher, por você ter esse gás, esse espírito desafiador, você acha que por isso conseguiu manter durante tanto tempo a empresa em pé, crescendo, em uma crescente, ainda assim a sua família, como foi, assim? Você acha que ser mulher lhe ajudou em relação a isso? Eu acho que ajudou. Primeiro, porque a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E segundo, porque eu acho que eu não tinha medo, entendeu? De enfrentar qualquer obstáculo que vinha, entendeu? Então, assim, você ter no país que a gente tem uma empresa com 50 anos, não é brincadeira. E você dizer assim, a Hilda deve a alguém nem um centavo a nenhum banco, entendeu? E isso é muito difícil. Eu detesto financiamento. Eu digo assim, eu só dou o passo do tamanho que eu posso. Isso é muito difícil. Se eu não posso comprar, então eu não compro. Eu sempre dizia para os meus filhos, quem compra o que não precisa, um dia vende o que precisa. Até hoje, quando eu começo, eles terminam. Ele já termina a frase. Porque às vezes chegava numa loja, mãe, eu quero isso aqui. Quem compra, tá precisando? Não. Quem compra o que não precisa, um dia vende o que precisa. Eles mesmos diziam. Então, assim, eles sempre foram muito centrados. E eu acho, assim, que a gente deu essa base para eles, tá? E a mulher tem essa capacidade. Então, vamos pensar assim. Eu sempre pensei no futuro. Acho que eu vivi mais o futuro do que o próprio presente. Entendeu? Porque sempre eu pensava no melhor, no oferecer o melhor. Eu sempre me preocupava que o meu cliente tinha que estar satisfeito. Sempre, naquela época que o povo falava de satisfação do cliente, isso aí eu já usava há muito tempo. Porque eu não admitia que tivesse uma falhazinha. Eu queria o meu cliente satisfeito, então eu estava ali presente nos canteiros de obra, entendeu? Então, para garantir que aquilo ali acontecesse da melhor maneira possível. Então, assim, até hoje eu vou muito... Chego lá, às vezes o engenheiro toma um susto. Hilda, eu estou aqui, algum problema? Não é problema. Eu venho para saber se você tem algum problema que eu possa solucionar dentro do meu corpo, né? Que eu digo, do meu escopo. Então, tem o que a Beton pode fazer por vocês, entendeu? Assim, como profissional, isso aí a gente sempre se preocupou com a satisfação do cliente, entendeu? O cliente realmente, tudo que a gente investiu na Beton, não foi pensando na gente.
a melhor prensa, o melhor isso, o melhor aquilo. Pra fama, Não, a gente sempre pensou no cliente. Então, o produto final da gente, que a gente não é produto, a gente é serviço, é o cliente. Então, assim, a gente sempre quer que o cliente esteja satisfeito. Então, a maior novidade da Beton é que nós estamos finalizando o processo de auditoria do selo do Inmetro. Então, nós estamos só esperando. Que massa! Então, estamos com tudo pronto. Imagine, quem tem selo sabe o que é isso, a burocracia. E ao longo desses 2 anos foi essa dedicação também em paralelo. Então, Marília, nós estamos só esperando a auditoria dizer que nós estamos com o selo. Que massa, gente, que massa. E assim, é muito legal ver esse crescimento. Aí você diz assim, a Hilda tá botando selo por status? Não! É porque o cliente precisa. O cliente precisa, vem as novas exigências futuras aí. E a gente sempre pensou na frente, entendeu? Sempre pensei muito no que vem. Tá? Não, então, perfeito. É isso. É assim, você precisa fazer a satisfação do cliente, porque senão sua empresa não estava há 50 anos no mercado. Eu tenho certeza. Se você tivesse pensando Marília já entrou, já saiu, já entraram, tantas empresas já saíram. É isso mesmo. Entendeu? Mas você tem que ter perseverança, você tem que ser autêntico, você tem que ser cuidadoso, você tem que ser dedicado, entendeu? Tem que dedicar. Se você é engenheiro, então vamos ser engenheiro. Vamos engenheirar, né? Vamos engenheirar. É isso mesmo. Eu acho que você está completamente correta em relação a isso. E o que as pessoas mais falam e mais têm isso na cabeça é, cara, eu como mulher, como que vai ser a minha vida daqui pra frente? Assim, como que eu vou conseguir me manter no mercado de trabalho? Como que eu vou conseguir inovar? E isso que você falou de olhar para o cliente, de entender qual que é o problema do cliente, a dor do meu cliente. Qual que é a dor do meu cliente? O que meu cliente tem de problema? Quais são as dificuldades? Quais são as dificuldades dele? Então, isso faz com que você se mantenha dentro do mercado de trabalho, fazendo aquilo da melhor maneira possível. Eu, como trabalho com patologia das construções, é do mesmo jeito. Quando o cliente tem algum problema, quando ele precisa de alguma coisa, você tem que ir lá e tem que inovar. Eu compro equipamento, eu compro isso, eu compro aquilo, sempre fazendo com que melhore para o meu cliente, porque é só assim que você vai conseguir se manter dentro do mercado de trabalho. A pergunta é, como você se viu e onde você se viu sendo referência na área também? Qual foi o momento que você falou, cara, eu entendo agora que eu sou uma referência na área e que a Beton tá num patamar que é muito bom, assim, como foi isso? Ou nunca se viu, foi só acontecendo? Como é que foi? Não, muitas vezes foi acontecendo porque cada contrato que a gente vai fechar, o cliente, Hilda, mas eu quero fazer contigo. Hilda, vê aí o preço, mas a pessoa só olha pro preço, né? Impressionante. Impressionante como só vê o preço e eu chamo tanto, vamos lá no escritório, vamos ver as condições, vamos ver como tudo chega até você, porque ele vê o meu serviço ali no canteiro, mas por trás daquilo ali, da maldade dos corpóreos, tem muito mais coisa, entendeu? Então, assim, eu procuro trazer agora muito o meu cliente para dentro do meu escritório, entendeu? Assim, vamos tomar um cafezinho? Vamos. E é difícil, porque o engenheiro de obra, ele sempre está muito ocupado, mil coisas, né? Mas sempre que eu posso, eu tô ali recebendo, porque é importante eles verem não só o comecinho do processo, eles verem até o final. Então, assim, hoje, com a tecnologia, a Beton também tem um sistema que foi implantado pelo Rafael, do cliente pegar os resultados online. Entendeu? Então, antigamente, o Caracas da Impacto, às vezes, ficava esperando o resultado da Beton para poder puxar os cabos lá da proteção. Hoje, não, o cliente não espera mais. Ele mesmo entra no link e vê, ele pega ou pela peça ou pela data, ele tem acesso ao resultado e automaticamente ele já pode começar o serviço dele de proteção e ganhar tempo. Então, isso aí o Caracas ficou muito satisfeito, porque era uma coisa que às vezes atrapalhava, porque a gente mandava um e-mail, aí às vezes o técnico ou o estagiário ou o engenheiro nem tá ali perto, aí não sabe, não tá ali, não, depois eu olho, não sei o quê, e assim, ele sabendo que é ele que tem que ir atrás, isso aí já ficou mais amarrado, entendeu? Então, assim, e o cliente também pode dar o link para o
o Caracas, né? Eu que não posso. Mas o meu cliente, ele pode. E Como ele tem uma olha, parceria com o Caracas, ele pode dar o link e o Caracas mesmo também visualizar, Sim. né? O pessoal do Caracas. Então, a Impacto mesmo já pode visualizar. E não, já dá para atender. Pronto. Entendeu? Isso aí também foi um ganho muito na produção. Então, assim, as pessoas não têm que ver só preço. As pessoas têm que ver qualidade. Tem que ver o que a gente está ali oferecendo por trás de tudo aquilo. E é um Entendeu? serviço que, de fato, assim, se não for feito bem feito, se você não confiar naquilo ali, como- não adianta. Ah, eu paguei, sei lá, paguei 100, 200, 300 reais mais barato, mas o Não resultado não compensa. deu ok, o resultado não tá confiável. Não vai compensar. Não vai compensar. A gente fica satisfeito quando a gente sabe que o cliente quer a gente, né? Mas eu tento mostrar que aquele custo para ele dentro de um canteiro de obra, ele não consegue nem mensurar. Entendeu? São o quê? 6, 8 meses que a gente está ali, num valor tão irrisório, mas tão importante. Extremamente importante. As pessoas ficam querendo fazer mais barato, mais barato, mais barato. Não é por aí. Não é por aí. Não, entendeu? perfeito, perfeito. E a gente percebeu, viu, Marília, ultimamente, o Rafael, com o poder dele, que eu não sei o que é aquilo, ele consegue realmente mostrar para o cliente e o cliente até está pagando mais caro. Sério? Sério. A gente não baixa mais preço, não. A gente não baixa mais preço. Isso é importante, porque assim, já chegou num ponto que não é mais questão de preço. Não, assim, é valorização. É valorização, de tipo assim, escolhi a Beton porque é a Beton e por mais que seja mais caro, é essa a empresa que eu quero. E é um caro, gente, que não é caro se você pensar pelo custo total Se você do botar nosso em serviço. porcentagem. Não, ele fica 0,000, não é mensurável. Isso é importante. Não é mensurável, entendeu? Pelo retorno de você ter a segurança na sua estrutura. Você sabe que agora, Marília, os prédios estão todos 50 andares, né? Sim. Então, é muito risco. Aí a pessoa não vai fazer direito, vai fazer de qualquer jeito. Não é por aí. Então, foi por isso também que a gente procurou tirar o selo, sabe? Pra gente ter esse grande diferencial. Não, perfeito. Me diga uma coisa, quando você começou, saiu do seu pai, a empresa, e você começou sozinha ou colocou um sócio, alguma coisa lá? Foi, eu comecei, eu botei uma engenheira. Uma engenheira junto com você, né? Pra te ajudar. Mas ela não passou muito tempo, Entendi. entendeu? E eu vi que realmente, quando a pessoa não veste a camisa, fica difícil. É difícil. Sociedade é um negócio muito difícil. A pessoa tem que vestir a camisa. Porque é muito fácil a pessoa dizer assim, é o dono, é o dono. Sim, o dono trabalha muito. O dono que é dono e que quer que as coisas funcionem e que não quer dever a ninguém e que pague em dia. Eu pago antecipado meus funcionários. Não, isso é muito real, porque as pessoas, elas romantizam muito o empreendedorismo e às vezes não falam a realidade. As pessoas falam, não, eu vou ser empreendedor porque CLT eu passo 8 horas do meu dia trabalhando. Gente, muito fácil. Empreendedor, você trabalha, né? 8 horas, não, é 24 horas, que até você sonha com isso. Sonha com isso. É 24 horas você trabalhando. Então, assim, o empreendedorismo, ele, de fato, ele tem uma escala maior. Porque o CLT, você vai continuar ali, você pode aumentar um pouquinho o seu salário, um pouquinho ali e tal, escalar um pouquinho. Mas o empreendedorismo é o que vai fazer você escalar. O risco é maior? É maior. Do mesmo jeito que o retorno também pode ser maior. E também o risco é maior, mas se você souber fazer direito, esse risco fica bem pequenininho. Exatamente. Porque é para dar certo, você faz para dar certo, não é para não dar certo. É para dar certo. É para dar certo. Então, você tem que ter estratégia, você tem que ter visão, você tem que ter inovação. Compromisso. Dedicação daquilo ali. Dedicação, ser organizado, porque uma empresa desorganizada, meu amigo, também não vai não. Não vai não. Vai não. E isso é muito um perfil também das mulheres, né? Essa organização que você tem a mais. Então, assim, Hilda tava falando ali nos bastidores, fala, Marília, eu sou extremamente perfeccionista, eu sou organizada, eu quero tudo daquele meu jeitinho. E isso faz com que tenha também a sua cara, a sua essência, a essência da empresa. Isso é bem importante também. E eu sou muito imediatista. Então, quando eu vejo que uma pessoa tá precisando de uma coisa, eu quero logo resolver aquilo ali. Entendeu? Porque lá na frente já vem outro, né? Então a gente tem que estar preparado sempre e vamos fazer logo para se livrar, entendeu? Eu faço assim, vamos fazer logo, porque vai ter que fazer, não vai? Então vamos fazer logo. Hilda, para as pessoas que têm medo, principalmente para as mulheres que têm esse medo de entrar no mercado de trabalho, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher
independente se é da classe operacional, se é da classe da diretoria, você sentiu alguma vez algum preconceito por ser mulher dentro dessa área ou não? Tu acredita, Marília, que nunca eu tive essa sensação. Gente, isso é tão lindo falar, porque às vezes quando eu falo, o pessoal não acredita, fala, não, Marília, é porque você tá aí, a Hilda também. Não, nunca tive. E olha como eu tô lhe dizendo, eu tô ali desde do colaborador que tá ali colocando a água na betoneira, eles, diga, doutora, eles sempre estão ali à disposição, sabe? Eu nunca tive nada disso, porque eu sempre gostei de estar ali perto, eu sei qual é o meu lugar e sei qual é o lugar deles, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber falar com a pessoa, entendeu? Aquele bom dia, aquele sorriso, Gente, é muito um bom dia é tão simples. É tão simples, um bom dia, um tchau, muito obrigada. É muito simples. Então, eles ficam felizes. Nunca tive esse tipo de preconceito. Isso é Nunca. importante. Isso é muito importante a gente falar, Hilda, de Ninguém, verdade. eu acho que a mulher não tem que pensar. Eu podia ter pensado isso na minha época, que tinha pouquíssimas mulheres. Acho que rodando assim obra era só eu. Entendeu? O resto estava sentado projetando, ou ensinando, ou fazendo outras coisas, mas no canteiro de hora lá, comendo barro. Comendo barro, concreto, cimento. Na poeira, era eu, entendeu? Então, assim, eu nunca tive essa dificuldade. Nunca. E vocês que estão entrando agora, ou que já estão, vocês estão num mercado que tem muito mais mulher fazendo isso. Sim. Então, não tem por que ter medo, não. Eu podia ter tido medo na minha época, eu não tive. Perfeito, gente, de verdade. Hilda, acho que eu precisava dessa frase para eu entrar no assunto seguinte. Você não pode ter medo da sua realidade, da sua vida. Você tem que enfrentar aquilo ali, você tem que se desafiar, você tem que ir atrás. Por vezes eu recebo conversas de mulheres falando assim, Marília, eu acho que eu vou fazer arquitetura porque engenharia tem muito homem, né? Não. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Principalmente no dia de hoje, assim. O dia de hoje, eu tenho várias estagiárias mulheres. Eu tenho pessoas que estão ali, no operacional, que é mulher. Eu tenho uma ferreira mulher trabalhando comigo. Pois é. E eu acho que a mulher fez esse diferencial. A engenharia agradece. A engenharia agradece. Com certeza. Com certeza. Não, mas é isso. Eu acho que a gente não pode ter esse medo. Nós, como mulheres, a gente precisa enfrentar. Independente do sexo de cada um, eu acho que você tem que assumir protagonismo na sua vida. E pronto. Quando você sai desse lugar de vítima de, cara, eu sou mulher, o pessoal não vai me respeitar, o pessoal não vai fazer o que eu quero. Como é que eu vou chegar no cliente sendo mulher? Não tem mais isso, não. Tem, não. Não tem mais isso. Na minha época podia ter tido e eu não tive essa dificuldade. É importante a gente falar sobre isso. Eu acho que eu nem pensava. Quantas mulheres se formaram junto contigo, Hilda? Tu lembra mais ou menos assim? Tipo, a minha turma eram mais de 70. Minha turma foi grande. Foi. Minha turma naquela época foi mais de 70 alunos. E eu acho que tinha apenas umas 10 mulheres. Caraca. 10, no máximo 15, não tinha mais do que isso. Hoje, tu acha que elas estão no mercado de trabalho? Tem, algumas ainda. Que massa. Aí tem outras que foram seguir a carreira bancária, estudaram para fazer concurso, né? Entendi. E assim, você já... Primeiro, você começou, pegou seu pai, começou, depois a empresa, e agora o Rafael. Como foi essa virada de chave de dizer assim, cara, eu preciso me cuidar um pouco mais, agora já tá na hora de olhar pra mim, de desacelerar um pouquinho. Foi uma sensação ruim, uma sensação boa? O que você sentiu? E que você disse assim, não, esse é o momento agora, é o momento certo pra isso acontecer. Eu acho que foi o momento certo, viu? Porque realmente eu tô um pouco cansada. Eu não consigo mais fazer 10 coisas ao mesmo tempo, só consigo fazer 5. Só 5, gente. Ela só consegue fazer 5 coisas e tá tudo bem. Não, é uma maneira de falar, né? Mas, assim, eu vejo que realmente eu tô cansada, que o meu ritmo, né, a minha velocidade é menor do que há 20 anos atrás, entendeu? Mas eu acho que é por causa da idade também, assim... muito conhecimento, essa história de muita informação, o mundo está muito rápido e a gente realmente não acompanha. O jovem, ele está muito mais rápido que eu, entendeu? Muito mais rápido. Então, assim, tem horas que eu, calma, não consigo acompanhar. Mas, na mesma hora, eu me lembro que, na época que estava entre eu e o meu pai,
teve essa transição também, de eu querer puxar tudo, tipo assim... Bora. Calma, minha filha, você quer abarcar o mundo com as mãos. Eu, não, pai, mas... Entendeu? E ele estava, na época, aprendendo computação, minha gente. Ixi, Maria. E aí eu tinha a maior paciência de ensinar para ele, pai, isso aqui é assim, 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 assim. Hoje a turminha não tem paciência, Não tem, não. Ou é ou não é, minha filha, ou aprenda ou não aprenda, e aí, e que quiser que engula, né? Hoje tá mais difícil, e não sei se é porque eu penso na época do meu pai, que eu tive tanta paciência de explicar para ele, então ele dizia assim, tá, minha filha, isso aí você sabe fazer melhor, faça você, eu faço outra coisa, entendeu? A gente dividia as tarefas, Sim. entendeu? Isso aí era muito, muito, muito bem dividido. E olhe, Marília, que a gente pegou muitas crises, viu, na construção civil. Imagino. Porque tem uma época que o pessoal fala... Meus pais, né? Meus pais, eles falam assim, Marília, tinha uma época na minha vida que eu guardava um dinheirinho pra comprar um negócio no outro dia já tinha subido de preço. Pronto. Todos os dias subia o preço. Não, e na época que o Collor confiscou o dinheiro. Eita, menina. Eu tive contrato em OTN, que era uma unidade que o governo botou. Caraca. Não era reais, não, era OTN, eu não me lembro nem como era... o que significava essa sigla aí, mas era tantas OTN por mês, era assim. Então a gente já passou por muita coisa, entendeu? Muita. E como a gente foi uma empresa muito conservadora, a gente sempre nunca teve essa dificuldade. Claro, tinha meses que tinha menos obra, tinha meses que tinha mais obra, mas a gente conseguia de boa. Por quê? Porque a gente sempre foi muito bem estruturado, entendeu? Acho que a solidez de uma empresa hoje é muito importante. É extremamente importante. Se você quer ter uma vida longa, né? Sim. Mas, se você quer dar uma vida útil muito longa para sua empresa, você precisa ter solidez. Se eu cuido das minhas estruturas para ter uma vida útil, porque que eu não tenho que ter eu tenho obrigação. Se eu cuido da qualidade do concreto, por que eu não tenho que ter qualidade no meu serviço? É a primeira coisa. Qualidade para mim já é o mínimo. Eu concordo. Eu acho que para você conseguir crescer, você precisa ter qualidade do seu serviço, você precisa ter qualidade de vida dos seus funcionários, você precisa saber o que seu cliente quer e você precisa inovar. Eu acho que esses são os pilares, assim, do empreendedorismo que a gente precisa levar com a gente, entender o que está acontecendo, porque senão a gente não vai conseguir independente, né? Então, assim, a gente estava conversando, eu não sabia, você já deu aula. Eu ensinei em 2 momentos na UFC, né, na Federal, como professora substituta. De qual matéria? Materiais 1 e 2 e na arquitetura, que é técnicas de materiais. Também ensinei 2 vezes lá. Você gosta da licenciatura também? Eu gosto. Sempre gostei de ensinar. Eu tenho prazer de mostrar como é aquilo, entendeu? Entendi. Eu gosto, principalmente do comecinho dos materiais, sabe? Entendi. E assim, pegando esse gancho, gente, hoje é o dia dos professores, né? Então, parabéns, obrigada. Ida, parabéns a todos os professores que estão aí nos assistindo, que estão assistindo depois. Os professores do IMBEC aqui, parabéns. Um grande parabéns em nome do IMBEC, no meu nome também, em nome da Hilda, parabéns a todos vocês, tá? Só queria dar esse adendo também, pra gente não esquecer, porque são eles que formaram a gente, e eu acho extremamente importante, né? A gente dá essa valorização dos professores que por vezes não temos. Por vezes não temos. Então, assim, Hilda, eu quero que você dê suas considerações finais, porque já deu 1 hora de conversa aqui, foi tão boa a conversa. Rápido, né? Que já deu. Eu quero que você dê suas considerações finais para as mulheres que estão iniciando, para as pessoas que estão iniciando, que querem empreender, que querem realmente colocar a mão na massa. E o que você tem para dizer? Então, fale aí, dê suas considerações finais. Só lembrando que a gente está no mês de Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, verdade. Então, assim, o meu conselho, meninas, garotas, é que não desistam porque... acha que vai ter dificuldade. Não, nós não temos dificuldades. A gente sempre foi uma parte da humanidade que sempre teve muita força. Então, assim, a gente tem intuição. Isso aí é uma ferramenta maravilhosa que os homens não têm. A gente tem intuição. Então, vamos abusar no que a gente tem, porque a gente pode oferecer e tornar as pessoas melhores, né? Então, assim, a gente pode crescer, sempre somando. Eu acho que o legado que eu tenho aqui que
participar para vocês, porque como eu falei no começo, a gente tem que compartilhar, porque dividindo a gente soma. Olha aí como é que é, mas é isso aí, tá? Então, assim, o meu conselho é que continuemos como nós somos mesmo. Eu acho que a gente ainda tem a parte delicada de se cuidar, de a gente ter carinho conosco mesmo, respeito conosco mesmo. Isso é muito importante para fortalecer, tá? Porque eu acho que os homens sempre gostam de mulheres quando elas são fortes, dedicadas e com responsabilidade, né? A preguiça nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Então, assim, eu tenho certeza que eu acho que é importante para a vida da gente, a gente ser realizada. Então, assim, eu sou muito realizada na engenharia civil. Eu sou muito realizada com meus filhos. Hoje eu penso que devia ter tido mais. Mas a gente tem medo, né? Porque quando tão pequenininha é tão difícil educar. É muito difícil educar. Mas eu acho que se a gente der exemplo, a gente falar e a gente mostrar, não tem como sair errada a forma. Entendeu? Então, é isso aí, Marília. Não tenho o que falar mais, né? Falou tudo a mulher, não tenho o que falar mais. Obrigada. Não, mas assim, agradecer por você estar aqui. Eu também vou dar minhas considerações finais, porque eu acho que esse é um tema extremamente importante. Pra você que é mulher, pra você que tem medo, pra você que não quer entrar dentro do canteiro, porque tem medo do preconceito. A verdade é que o preconceito existe na sua cabeça, primeiramente. Então, a maneira que você se posiciona, a maneira que você fala, como você vai atuar naquilo ali, é o que vai modificar o pensamento das outras pessoas. Marília, mas eu sou nova, eu sou mulher, eu sou... Gente, contra resultados não interessa. Liderança não tem a ver com idade, não tem a ver com sexo, não tem a ver com absolutamente nada disso. Tem a ver com os resultados. Quais são os seus resultados, né? O que você tem você vem fazendo no seu dia a dia? Isso é o que é o mais importante. Além disso também, entender que para você entrar dentro do mercado de trabalho na engenharia civil, você não vai precisar perder sua feminilidade. Hilda tá aqui com as unhas lindas, toda arrumada, perfeita, maravilhosa. Porque é isso, você não precisa ser um homem para você entrar no mercado de trabalho. Não. Você não precisa mudar a sua personalidade. Você pode ser feminina no seu mercado de trabalho, dentro da construção civil, e você pode dar o seu melhor. Porque, de novo, não tem nada a ver com o seu sexo ou com o que você faz. Não, tem a ver com seus resultados. Compromisso, né? Com o seu compromisso, com a sua dedicação. Então, deixar esse recado para vocês. Agradecer mais uma vez pelo Imbec, por estar aqui. E, gente, muito obrigada pela participação nesse Podimbec. Muito obrigada, Hilda. Obrigada também pela oportunidade, viu, Marília? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo. Beijo.